Alhandra, litoral sul da Paraíba. Estamos aqui com o Alhandra Cast, mais um programa, mais um bate-papo. Hoje a gente está com um convidado especial, cara que está mudando junto com toda a equipe, com toda a gestão, no que diz respeito à saúde e trazendo muita coisa boa, evoluindo o que precisa evoluir na cidade e cuidando principalmente das famílias, né? Então, o convidado de hoje é o secretário de Saúde, Harvey Jefferson de Carvalho Ferreira. Ele é filho de José Ferreira da Silva. A mãe dele se chama Nilza Torres Carvalho Ferreira. Tem formação acadêmica em enfermagem, cargo de funcionário efetivo em técnico de radiologia. Ano que iniciou como efetivo foi 2012. Então veja, a gente tem um secretário que é da cidade, que é desde 2012, funcionário efetivo, né? E hoje está tendo o prazer de liderar uma secretaria tão grande como essa. E também hoje estamos com o Washington Luiz Chaves da Rocha. Ele é o secretário executivo da Secretaria de Saúde. É um cara que tá em Alhandra desde 2021. Um cara que é, assim, tecnicamente é fantástico. Tem 24 anos de tempo de trabalho no SUS, viu? Então, queria apresentar aqui a vocês. Primeiro começar por Ravi. Ravi, se apresente aí agora para as pessoas que tá assistindo a gente aqui nesse bate-papo do Alhandra Cast. Seja bem-vindo. O espaço é seu, viu? Aqui o espaço é de Alhandra. Muito obrigado, Paulinho. Aí é uma satisfação, um prazer enorme, né, estar nesse bate-papo aqui com você, com meu colega Washington. E aí, como você bem falou, eu sou filho de Dona Nilza, da Emater, né? Muita gente de Alhandra conhece. Zezinho da Luz, né? Antigo funcionário da Saelpa no município de Alhandra. Que tem uma história que eu carrego com muito orgulho. E isso faz com que sirva de exemplo para mim, para colocar em prática no dia a dia. E isso é motivo de muito orgulho, né? Eu prestei concurso público no município de Alhandra lá no ano de 2009, né? E fui empossado em dezembro de 2012. E de lá iniciei minha carreira no Sistema Único de Saúde no município de Alhandra. Tive outras experiências em outros municípios, mas você sabe, Alhandra é do nosso coração, é a nossa terra, a nossa cidade, a qual a gente ama. E nada mais do que justo e merecido a gente empenhar a nossa energia, a nossa dedicação diária para os munícipes de Alhandra e a gente fazer com que a nossa cidade venha se destacar cada vez mais, né, no tocante da área da saúde. E a gente leva isso para a nossa vida, né? Sou enfermeiro também de formação, porém técnico em radiologia no concurso municipal, né? E aí eu levo essa missão de vida que Deus me proporcionou e a gente vem fazendo essa prestação de serviço para a nossa população alhandrense. Bacana, né? Pessoal, a gente tá falando de mais de uma década, viu? Mais de uma década de servidor público. Para ninguém dizer aí que tá só como comissionado. Tenho certeza que você que tá aí, talvez sabia, talvez não sabia, mas ele é concursado e efetivo do município. Washington, você que é um cara assim extremamente inteligente, assim como o Raven, 24 anos de SUS. Como é que você conta assim um pouco dessa sua experiência, nessa sua jornada, no seu dia a dia? Como é que você enxerga o SUS no seu dia a dia? Boa tarde, Paulinho. Tudo bem? Assim, sou sempre muito grato a Alhandra, que foi um município que me recebeu muito bem. Até hoje, assim, eu tenho um grande prazer de trabalhar, porque também acredito no que os gestores da cidade eles querem avançar no município. São 24 anos, como você falou, né? Já passei por vários municípios, estado de Pernambuco, Ministério da Saúde, com experiências em vários setores, e eu vejo que a saúde é hoje um setor primordial na gestão pública. Com certeza. A complexidade da saúde é extrema, envolve demais fatores para interagirem, para poder funcionar para uma população. E isso é o que me deixa bem motivado, né? Assim, são desafios o tempo todo, o dia inteiro, o tempo todo tem coisas novas, mudanças. E esse desafio de conseguir dar resultados para a população
é o que me deixa feliz e o que me faz ter vontade de continuar. Não é que são 24 anos já, tem muita gente que passa 5 anos já não tem mais paciência, mas estou eu aqui, né? 24 anos e há 6 anos, né? Aqui em Junto em Alhandra, Alhandra. podendo servir a população de Alhandra com muito prazer e espero contribuir cada vez mais para que a saúde de Alhandra ela possa avançar mais. De fato, é acreditar no SUS, né? Isso, acreditar. Continuar acreditando. Veja, às vezes as pessoas falam assim, mas a saúde de Alhandra tá funcionando, funciona muito bem, mas também vocês deveriam olhar o corpo docente como um todo da secretaria. Você vê, não é só Raven, não é só o Washington, tem as coordenadoras, tem diretora, enfim, Raven, tem muita gente na Secretaria de Saúde, né? Como é que você consegue desenhar e liderar toda essa secretaria? No início da gestão, no ano de 2021, a gente, quando assumiu, identificou algumas lacunas, né, organizacionalmente falando, em relação ao organograma da Secretaria de Saúde para o tamanho que o município é, né, e a rede de saúde. Então a gente precisou atualizar o nosso organograma, né, ampliando a quantidade de coordenações para que a prestação de serviço ela fosse mais direcionada para aquele público-alvo. Então hoje a gente consegue ter um organograma dentro da secretaria que consegue atender todas as necessidades da nossa população, né? Então isso faz com que a rede municipal de saúde ela seja fortalecida através dos nossos gestores que colaboram no dia a dia da secretaria. Bom, Ravi, eu sei que, Ravi e Washington, eu sei que a secretaria ela é subdividida em diversos setores, diversas pessoas, são várias lideranças, mas a gente sabe que toda secretaria ela tem uma missão, né? Ela tem um propósito. Quando você recebeu a Secretaria de Saúde, como é que, na sua visão, assim, no início, lá em 2021, qual foi o seu principal e maior desafio naquele momento que você assume uma secretaria que a gente sabe que em anos anteriores, e a gente vai mostrar indicadores aqui, hein? Fiquem ligados. Sabe que parte da secretaria funcionava, parte não funcionava, a gente tinha serviços do hospital que estavam parados, na verdade o hospital estava parado. Isso. Então hoje a gente está muito bem assistido com toda a equipe, atendendo bem a população e visando toda essa estrutura. Ravi, qual foi o maior desafio que você teve quando assumiu lá atrás? Paulinho, o nosso maior desafio, lembro claramente, né, no início de 2021, foi a gente manter o hospital minimamente funcionando. Porque quando a gente recebeu o hospital, eram várias salas interditadas, né, não existia o laboratório funcionando dentro do hospital. A gente foi até o almoxarifado do hospital ACAF e a gente encontrou pouquíssimo estoque de medicamento, pouquíssimo estoque de material médico. E os que ainda tinham uma boa parte vencida. Então, isso para você iniciar uma gestão, né? A gente sabe a burocracia que existe até um processo de aquisição desse tipo de material e de medicamento. E a gente conseguir manter funcionando, né, minimamente para atender a nossa população e dar uma segurança até com que a gente conseguisse reestruturar as nossas unidades básicas de saúde, que não diferentemente do hospital, também estavam em situações lamentáveis, mas aí a gente conseguiu, claro, com o apoio lá do hospital, manter o serviço de urgência e emergência do nosso município, que é o hospital, a nossa referência, funcionando para a gente dar esse suporte à nossa população. Pessoal, eu queria até pedir desculpas a você, mas eu não falei quem estava aqui com a gente. A gente tem aqui a Aquiles, que está na mesa ali operando esse podcast. O Iline ali tomando conta de toda a operação. E a gente está com o Geizinho aqui, da nossa Secretaria de Comunicação, fazendo a cobertura aqui desses takes. Ô Aquiles, tem uma inserção para a gente fazer aí. Tu consegue mostrar aí para a Raver falar um pouco para a gente? Sim, esse aí é o nosso organograma da secretaria e é muito importante lembrar e não passar despercebido que é o Conselho Municipal de Saúde, que é esse verdinho aí do lado da Secretaria Municipal de Saúde e fica atrelado ao gabinete do secretário, porque o Conselho Municipal de Saúde ele é um órgão deliberativo, né, que participa também indiretamente da gestão, né, da Secretaria de Saúde, sugerindo, opinando, né, e com
reuniões mensais. Isso é bastante importante, Paulinho, falar, e eu tenho um respeito e uma consideração muito grande pelos conselheiros municipais de saúde, porque foi do Conselho Municipal de Saúde que eu iniciei a minha carreira no SUS, dentro do município de Alhandra, e foi outro desafio da gestão, que foi reestruturar esse Conselho Municipal de Saúde, a quem estava também defasado, né, sem uma credibilidade. Então a gente conseguiu fazer esse resgate e dar a importância que ele merece, né? E aí depois a gente vem as vigilâncias, né, que é composta pela vigilância ambiental, as zoonoses, a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária. Então ela fica atrelado à vigilância em saúde, né? E depois, abaixo da Secretaria Municipal de Saúde, a gente vem com a rede de urgência, que aí ela é classificada como o PA de Mata Redonda, também um serviço importantíssimo para aquela população, que um pouco mais a gente vai detalhar. Vem o Hospital Municipal, o SAMU, que é composto pela a ambulância de suporte básico e a avançada, né? Nós temos essas duas equipes de SAMU no município de Alhandra que compõem a rede de urgência. E depois a gente vem para a média e a alta complexidade, que aí é todos esses serviços aqui que a gente pode ver. O SAD, né, que a gente implantou agora recentemente, no início do ano. A gente tem o SED, que é outro serviço que presta um atendimento multidisciplinar para as crianças atípicas no nosso município. A policlínica, que a gente deu um upgrade na policlínica também, ampliando a quantidade de especialistas, que depois a gente vai falar melhor. Nós temos o CAPES, né? Nós temos também o laboratório, o ambulatório de feridas, o Centro de Reabilitação de Alhandra e o Centro de Reabilitação de Mata Redonda também, né, Washington? E aí a gente vem a regulação, né, que é onde os pacientes procuram a Secretaria Municipal de Saúde para fazer solicitação de exames, cirurgias, consultas. A CAF, que também é a Central de Abastecimento Farmacêutico no nosso município, que aí é outro, um exemplo também da nossa gestão. E aí a interligação entre usuários e a rede de média e alta complexidade que vem através da base da saúde pública no nosso município, que é a atenção primária em saúde. E aí tem todas as unidades básicas de saúde, incluindo também as unidades âncoras, né? E aí vem os apoios à atenção primária em saúde, que é o NASF, que agora se transformou na equipe EMURT com a atualização da portaria pelo Ministério da Saúde. E a gente tem o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, o laboratório de prótese dentária também no nosso município, né? Então essa é basicamente a estrutura, mas lembrando que dentro de cada caixinha dessa a gente tem um coordenador, um diretor para organizar esse serviço. Washington, analisando toda essa arquitetura, essa estrutura, a gente tem ali o usuário, que a gente entende que é a população, vamos entender o usuário aí como população, né? Isso. Como é que o agente de saúde ele consegue identificar os problemas da população e dar um direcionamento? Os agentes de saúde eles acabam fazendo visitas na casa das pessoas, e aí como é que funciona esse direcionamento dos agentes de saúde para com toda essa arquitetura, os serviços e os serviços âncoras do município? Então, Paulinho, sua pergunta é muito importante e muito interessante, porque é a base da saúde pública do Brasil, né? Você vê na figura, ela tem o usuário centralizado. Essa figura eu gosto muito porque coloca o usuário como o central, né? Que tem que ser o ponto central da gestão. E aí a base, que é a medicina de família, que é a estratégia de saúde da família. E a estratégia de saúde da família, ela começa, não é com a equipe de atendimento, é com a equipe de agentes comunitários de saúde, que são as pessoas que estão dentro das comunidades, estão rua a rua, casa a casa, acompanhando todos os cidadãos, né? Crianças, idosos, gestantes, adultos, e eles são as pessoas que vão enxergar dentro da necessidade das pessoas onde vai ser demandado no resto da rede. E aí eles fazem um acompanhamento de todos. Esse acompanhamento ele tem que ser constante, né? Geralmente é uma vez no mês, a cada 2 meses, mas geralmente é nesse período de tempo que eles acompanham as famílias. Eles visitam e na visita eles identificam as características do ambiente, que também é muito importante, né? Na hora que eles estão lá com o equipamento fazendo as pontuações, eles pontuam
as características do ambiente em que a pessoa vive e dos usuários, né? Se o usuário ele é hipertenso, se ele é diabético, se é gestante. E aí eles, com esses arquivos, né, que eles vão pontuando no sistema eletrônico, isso serve de base para que a equipe que está lá na unidade, ela vai entender o território e a partir dessa demanda que eles identificam é que vai traçar as ações que vão ser originadas para atender a população. E aí o usuário, à medida que ele necessita de apoio na rede, tudo tem que começar lá com a agente de saúde. Se você é um hipertenso, se você é um diabético e tem necessidade de acompanhamento constante, esse agente de saúde ele vai indicar para a equipe, vai chegar para o médico, para o enfermeiro e vai, seu João, Dona Maria, ela tem uma condição crônica de hipertensão, de obesidade, de diabetes ou alguma outra doença e ela precisa de uma atenção maior. E então, vamos ver qual vai ser o plano que a nossa equipe vai traçar para que essa pessoa ela seja atendida de forma contínua, não é uma coisa só pontual. Veja que não é tão simples, pessoal. A Secretaria de Saúde não se resume só no gabinete do secretário. Então, Ravi, hoje a gente tem quantos agentes comunitários Olha, ativos? A gente tem mais de 60 agentes comunitários de saúde no município de Alhandra. É interessante isso que o Washington falou, porque a pandemia ela deixou alguns problemas na saúde pública, além das sequelas, mas existem problemas que a pandemia deixou que persiste até hoje, né? Logo quando aconteceu os lockdowns, a gente fechar os serviços, né? Um dos setores mais afetados, além da odontologia, foi os grupos de pacientes que se trabalhava dentro da atenção primária, né? Então, em cima do que o Washington falou, é importante a gente ressaltar, e aí eu quero fazer um convite a toda a nossa população de Alhandra, que é acompanhada na Unidade Básica de Saúde, que a participação nos grupos de hipertensos e diabéticos, porque a unidade de saúde ela faz esses encontros com hipertensos, com diabéticos, para fazer orientações de melhoria na qualidade de vida, melhoria de saúde, orientações de como usar a medicação, sabe, Paulinho? E isso é importante a gente fortalecer e a gente está resgatando isso, né? É difícil mudar a cultura da nossa população, mas isso é o resquício ainda da nossa pandemia que acabou deixando a nossa população reclusa dentro de casa e deixando esse convívio em grupo com a população. Então, nós estamos todos os dias, né? A gente faz as reuniões de equipe e a gente vem intensificando a necessidade, mostrando a importância da população se encontrar, voltar a se encontrar dentro dos grupos da Unidade Básica de Saúde para a gente fortalecer a rede municipal, em especial na atenção primária. Isso é importante. Ou Aquiles, tem uma inserção aí de uma imagem, de um relatório para fazer, APS e visitas de ACS. E eu queria que você e o Washington, Ravi, explicasse um pouco mais de procedimentos ali na APS, o que ocorreu para esse aumento de procedimento, não só na APS, mas também de visitas domiciliares por ACS. Então, queria que vocês dessem um overview, aí explicasse um pouco ao pessoal de casa, até para eles entenderem como é que funciona a engrenagem da Secretaria de Saúde. Com certeza. Essa questão da parte de procedimentos na atenção primária em saúde, a gente vê que teve uma linha ascendente aí, que a gente ultrapassa os 75 mil procedimentos dentro da atenção primária. Então, isso vem de um fortalecimento da atenção primária em saúde, com a oferta, né, a ampliação do serviço. Por exemplo, nós reabrimos algumas unidades âncoras do nosso município, a exemplo de Garapu, a exemplo lá de Itaperubus, que foi um serviço novo que a gente abriu. A unidade âncora de Subaúma, que a gente recebeu uma situação muito precária, inclusive fechada, não estava funcionando, né? A unidade lá de Sobradinho também, a unidade âncora. Então, esses serviços que a gente conseguiu ampliar, fortaleceu a atenção primária em saúde, fazendo com que a oferta de procedimentos realizados pudesse ser maior e a gente conseguia avançar, né? Exemplo de todos os procedimentos, verificação de pressão arterial, né? Verificação de glicemia na atenção primária, então tudo, e realização de exames de citológico, que aí vale lembrar,
um indicador muito importante para a nossa população, e aí eu faço também o convite a todas as mulheres que estejam na faixa etária, que procuram a unidade básica de saúde para realizar o seu exame citológico, o seu exame preventivo, para que evite doenças futuras. Isso é muito importante, é um exame simples, rápido e indolor, que pode proporcionar uma qualidade de vida ainda maior para a nossa população, né? Com certeza. Esse ponto é importante. E aí, agora eu estou numa dúvida, uma dúvida até pessoal, o Washington principalmente. A gente vê aqui um crescimento, claro, de 2021 a 2024, mas nos dois relatórios, em 2025, teve uma alavancada muito grande. A que se deu essa alavancada? O que aconteceu em 2025 que a gente conseguiu fazer mais visitas, fazer mais procedimentos? Então, Paulinho, foram 2 pontos principais, né? A gente teve em 25 um ano inteiro com mais um PSF que foi inaugurado no final de 2024, que foi o PSF Centro Alhandra. Né? Que de 2021 para cá, o município ele conseguiu 2 equipes a mais, que foi Vieira e a equipe de Centro Alhandra. Então, 2025 a gente pegou um ano com uma unidade de saúde a mais, e uma unidade bem movimentada. Porque se você for lá na unidade de Centro Alhandra, todo dia ela é cheia, com muito atendimento. E outro ponto que foi fundamental também foi na qualificação dos profissionais que trabalham, e principalmente na questão da digitalização, né? Isso. Os treinamentos constantes. Sim. E na procura intensa de que os registros eles sejam bem qualificados e bem feitos. Porque o que acontecia muito antigamente, um técnico de enfermagem, por exemplo, ele atendia 30 pessoas, verificava 30 pressões durante o dia. Verificava e pronto, não registrava. Sim. E aí, isso aí, quando ele não registra, isso não vai para o prontuário do paciente, isso não é registrado como procedimento. E aí, dos últimos anos, a gente começou a qualificar, né? E a treinar os profissionais a que todo procedimento que seja realizado, ele seja registrado. Porque é importante, porque isso vai para o prontuário eletrônico do cidadão, né? Fica registrado, por exemplo, uma aferição de PA, fica registrado que foi aferido e fica registrado o valor também de quanto deu. Sim, entendi. Uma glicemia, uma consulta médica, um peso, uma altura, que peso e altura é extremamente importante de estar sendo acompanhado, né? As questões de nutrição e de promoção da saúde, de combate à obesidade, ao sobrepeso. Então, esse acompanhamento é muito importante. Então, a gente investiu muito nessa qualificação para que os profissionais eles passassem a registrar de forma mais fidedigna e mais constante, né? Para não ter perda. Então, por isso, esse entendi. Bacana. Ô, Ravi, segura aí um pouquinho, mas tu vai falar, mas só para tu guardar e lembrar depois. Eu sei que, veja a importância da gente inserir as informações corretas, né? No sistema. Agora, isso tem algum peso, por exemplo, quando o Ministério da Saúde enxerga essas informações. Então, segura essa daqui para tu responder, mas pode falar o que tu ia comentar aí. Em cima do que o Washington falou, da importância do peso e da altura, há quem diga que é insignificante. Sim. Mas isso é importantíssimo, porque o Bolsa Família, ele é atrelado à Secretaria de Educação, Secretaria de Bem-Estar Social e a Secretaria de Saúde. Então, esses 2 indicadores, peso, altura e vacinação, é importantíssimo para que o beneficiário do Bolsa Família tenha o seu benefício mantido. Então, mais um desafio, como você falou, o serviço da Secretaria de Saúde ele não se resume apenas ao gabinete do secretário, mas isso são ações e dados que a gente identifica enquanto secretário adjunto, e a gente precisa ir para dentro, chamar a equipe, os coordenadores, para que a gente mude essa realidade. Nós recebemos um município em que a população estava digamos assim, tranquilas a um certo ponto de mandar os dados de altura e de peso para a unidade, dizer, a minha altura é essa e a do meu filho é essa, que é acompanhado pelo Bolsa Família. E aí, como a gente sabe que a atenção primária é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, a gente precisa fortalecer esse vínculo. O nome é Unidade Saúde Básica da Família, não é à toa. É porque isso tem um significado muito forte, que é fortalecer os laços entre a comunidade e a equipe. Então,
a população precisa fazer parte também da equipe da atenção primária. Então, é através disso, de fazer com que o usuário vá até a unidade, faça o seu peso, faça a sua altura, para que esse sistema seja atualizado e se relacionar com o médico, se relacionar com a enfermeira, com o técnico de enfermagem, a recepcionista, o dentista, o auxiliar de saúde bucal. Isso é importantíssimo, criar esse laço e fortalecer ele para que a saúde seja fortalecida dentro do território. Então, isso foi um desafio também. A gente conseguiu, inclusive, em cima desse fortalecimento presencial do peso da altura, a gente conseguiu também avaliar o cartão de vacina em loco, atualizar o cartão de vacina e também realizar o exame de citológico na mulher que fazia tempo que não realizava. Então, tudo isso foram estratégias adotadas pelo município de Alhandra para fazer com que esse serviço, essa prestação de serviço e o Bolsa Família fosse fortalecido e a gente tivesse diminuísse a quantidade de pessoas que estivessem perdendo benefício por falta dessas informações. Bom, veja como é importante, né? Assim, às vezes as pessoas acham... é claro que eu não posso comparar uma empresa com a Secretaria de Saúde, mas quanto mais informações você tem, mais tomada de decisão você consegue ter. Então, talvez sem essas informações, como é nítido, a gente vê aqui 2017, 18, 19 e o próprio 20, que não tinha informação até para tomar decisão. A gente precisa disso, a população está desse jeito. Isso consegue dar um parâmetro até melhor, né, que de forma direta e indireta vai melhorar a saúde do município. Com certeza absoluta. Né? Então, assim, eu queria... Isso é eu sei que é uma dívida que a Secretaria de Saúde tem com a população, é o que todo mundo fala com relação à prestação de conta. Então, prestação de conta é algo fundamental, né? Com certeza. Então, eu queria... Tem uma prestação de conta aí, para a gente colocar... aqui é um gráfico, pessoal, onde a gente tem o comparativo de percentual da despesa com recurso do SUS e o recurso próprio. E aí, Raver e Oste, a gente percebe o quanto o SUS está investindo no município, mas também existe um investimento, né, próprio de Alhandra para a saúde. Queria que você desse um parâmetro aí junto com o Washington para as pessoas entenderem, um panorama para as pessoas entenderem. O Washington vai me ajudar nesses indicadores, mas esse é um dos maiores desafios de qualquer gestor público que faça o SUS em qualquer lugar, que é fazer o muito com pouco. Né? Você pode ver que o que foi transferido para o município de Alhandra está na cor azul pelo Ministério da Saúde, que foi transferido para o Ministério da Saúde, para o município de Alhandra, e o que está em laranja é o que foi investido com recurso próprio do município, né? Arrecadações de impostos. Então, você vê a robustez que tem a rede de saúde do município de Alhandra e a gente fazer o muito com pouco. E isso aqui é, claro, o desafio que a gente enfrenta ano após ano, que é manter os serviços funcionando. E isso vale ser destacado, porque é um empenho de toda a gestão para fazer com que os serviços sejam mantidos e funcionando da melhor forma possível. Segura aí, Washington. Vou colocar aqui a outra imagem. Coloca outra aí, Aquiles. Essa daí. Aí, Washington, você que é o cara mais técnico, entende e tá no SUS aí durante esses anos todos. É normal ou é anormal um investimento assim tão alto na saúde com relação ao investimento próprio? Não é tão normal. É uma decisão da gestão, né? Que a gestão ela decidiu investir na saúde do município e aí a gente tem esse gráfico que mostra bem, né? A gente vê 20 e 21 era a época de pandemia e teve um aporte de recurso grande federal para ajudar na pandemia, mas você observa que de 22 em diante a gente tem um patamar bem alto, assim, sobretudo com recursos próprios. Quase o dobro, né? Isso. Se você observar o gráfico anterior, você vai ver que lá em 19 tinha mais ou menos 40% de recurso federal e 60% de recurso próprio. E aí a gente fechou 25 com 75% de recurso próprio. Né? Isso é assim, um compromisso da gestão. Por outro lado, a gente liga o alerta para a gente, né?
porque a gente está vendo que o recurso federal ele vem caindo o seu percentual. Agora, isso não é um problema só de Alhandra, é um problema do Brasil inteiro, né? É um problema da saúde pública nacional, que é o investimento da contrapartida federal para manter os serviços. A gente sabe que a demanda só aumenta, né? Os gastos pós-pandemia, eles aumentaram bastante, principalmente de insumos. Você vê essa diferença, muito também se deve a esse aumento, porque assim, os produtos de materiais médicos hospitalares tinham um preço antes da pandemia e pós-pandemia, Sim. foi um crescimento assustador, né? Enfim, todos os custos de infraestrutura eles aumentaram demais. Alguns também de pessoal, porque a gente só faz saúde com pessoas para atender. Né? Que muitas vezes os órgãos de controle, eles questionam nos municípios, não é só a Alhandra, são todos, com relação à quantidade de contratado, quantidade de gasto com folha na saúde. Mas como é que a gente faz uma saúde sem profissionais para atender? Precisa do médico, precisa do enfermeiro, do agente de saúde, do nutricionista, do fisioterapeuta, pessoal de apoio, de limpeza, de recepção. E aí, como é que você vai investir numa saúde sem gastar com o pessoal também? Então, tudo isso leva a um crescimento nos gastos que você pode observar. Só vai crescendo, a gente vai vendo que vai aumentando, mas, por outro lado, a gente vê que o município ele investiu bastante, né? A gente tem uma rede de média complexidade muito robusta no município. O município ele optou por investir, Ravi vai falar um pouquinho melhor sobre isso quando for falar da policlínica e do hospital, né? O investimento que foi feito no hospital, que você bem lembrou no começo, que estava algum tempo parado, ficou fechado um tempo. Sim. E hoje a gente tem um hospital que tem uma demanda alta, atende bastante. Tem o PA de Mata Redonda, tem o SAMU e tem as especialidades que são atendidas. A gente tem uma descentralização do centro de reabilitação, por exemplo, que tem um centro de reabilitação em Alhandra, mas tem também o centro de reabilitação em Mata Redonda. O CEL, a gente tem o CEL em Alhandra, mas tem serviços do CEL prestados também em Mata Redonda. E por aí vai, né? Vários serviços que eles estão na rede com um patamar bem maior do que a gente tinha antigamente. Você pega um parâmetro como esse, né, Ravi, e aí me vem agora um questionamento. Diante dessa pouca conversa que a gente teve, porque a gente não conversou nada ainda, né? Quais foram as principais conquistas que a Secretaria de Saúde teve desses anos aí que a gente tem pra cá? Quais foram esses pontos que você realmente deve colocar na mesa e dizer assim, ó, foi isso aqui que a gente fez por conta disso, disso e disso? Com certeza. Ó, Paulinho, são tantos. Deixa eu perguntar, quer um café? Eu quero quer café. Willine, 3 cafés, por gentileza? Uma conversa boa como essa, só combina com café. Não, tem café, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Paulinho, foram tantas as conquistas que, assim, a gente precisa destacar uma, que é a estrela da gestão. Eu costumo dizer que é como um diamante que a gente vem lapidando dia após dia, que é a nossa policlínica. Né? A gente falou muito da atenção primária, uma parte, que se a gente fosse falar, era um podcast desse só para falar da atenção primária, mas tudo que acontece dentro da atenção primária, ela gera uma demanda que vai desaguar na nossa policlínica. Sim. Então, não adiantaria uma atenção primária em saúde estruturada na nossa cidade, só fazendo demanda e a gente reprimindo ela. Então, para isso, graças a Deus, né, teve o entendimento do nosso gestor, nosso prefeito Marcelo Rodrigues, que entendeu a necessidade da gente fazer essa ampliação. E não podendo esquecer também da nossa vice-prefeita, que vestiu a camisa e levantou a bandeira da Policlínica e da Clínica da Mulher no nosso município. E aí nós saímos de um espaço que tinha apenas 3 consultórios. Né? E você imagine, a Alhandra beirando a época de 20 mil habitantes para atender a nossa população com apenas 3 consultórios para fazer atendimento especializado no município. Então, nós saímos de 3 e fomos para 7 consultórios no atual endereço da Policlínica Municipal e ampliando essa rede de atendimento em especialidade lá no município de Alhandra. E a Policlínica hoje conta com mais de 23 especialidades e diversos procedimentos realizando no nosso município. Tem um desafio que a gente já se comprometeu agora para o segundo semestre, que é fazer ser executado no município de Alhandra as OCIs, que é a oferta do cuidado integral,
que é uma portaria, uma nova política do Ministério da Saúde, e o município de Alhandra já identificou com o estudo técnico a capacidade de executá-las dentro da nossa policlínica. Então isso, agora no segundo semestre, a gente vai estar executando esse serviço, que é as OCIs em cardiologia, oftalmologia, ortopedia, ginecologia. É bacana, você vê, né? Toda reunião, agora me veio na mente uma fala que toda vez Marcelo tem, em todas as reuniões. Rapaz, é impressionante. Eu vou pro meu sítio, quando eu vou pro meu sítio, que eu volto ali na frente do posto, a policlínica tá lotada. E eu tô voltando de 6 da manhã, ou seja, e aí vem uma outra dúvida minha, além de reforçar esse ponto que Marcelo sempre fala, hoje, a policlínica, ela atende. Eu vou chegar no hospital, mas a policlínica, ela atende só ilhandrense ou ela consegue dar apoio a outras cidades ali da região, Caporã, Pitimbu, Pedras de Fogo? Como é que funciona isso? É importante você frisar isso, Paulinho, porque hoje existe um bom relacionamento entre os gestores do Litoral Sul, né? A Delma lá em Pitimbu, Chico Nazário em Caporã e Carla Pimentel no Conde. Então existe um bom relacionamento. E isso também é uma política que a gente está fortalecendo no Litoral Sul, que é o fortalecimento e a regionalização em saúde. E isso também é muito importante a gente fazer. Então, com essa parceria, com esse bom diálogo, a gente consegue também ajudar os municípios vizinhos, né? Obviamente que a gente ainda não consegue receber por esses atendimentos, mas as OCIs vai fazer com que a gente possa atender e que receber de volta esses atendimentos, né? Faturar os atendimentos e receber, ser ressarcido pelo Ministério da Saúde. É por isso que a gente está engajado, empenhado para fazer com que a oferta do cuidado integrado seja uma realidade e passe a atender não só os municípios de Alhandra, mas também o da região. Vale lembrar, como eu iniciei falando da nossa policlínica, onde nós saímos de 3 consultórios e hoje nós estamos com 7 funcionando, mas que a sua capacidade da policlínica ela já está no seu limite e que num futuro muito próximo a gente vai precisar ampliar o seu espaço físico para dar uma comodidade ainda melhor e maior para a nossa população. Eu vou mostrar uns indicadores aqui da clínica, da policlínica. Tu passa mais um, passa de novo. Aí, pronto. Esse aqui. Mas me tira, reforça uma outra mensagem que eu queria entender um pouco mais. Hoje, qual é o serviço prestado lá na policlínica que as pessoas mais procuram? E essas pessoas são mulheres, são crianças, são homens? Qual é o que tem mais? Eu não digo rotatividade, mas tem mais procura, tem mais demanda. Sim, com certeza. Hoje, sem dúvida, o público maior dentro da policlínica é o público feminino, né? Nós temos lá a especialidade de ginecologia, né, que é um campeão em atendimento e também um procedimento também muito requisitado pelo nosso município, que são as ultrassonografias, né? A gente também tem uma grande quantidade e na maioria dos atendimentos é prestado para as mulheres no município de Alhandra. E na policlínica a gente realiza consultas de ginecologia, inserção de DIU, realização de exames citológicos, também a gente faz na policlínica para aquelas mulheres que procuram a unidade básica de saúde e acabam não encontrando por trabalhar ou por ter uma dificuldade no acesso ao horário, e a gente consegue estender para a policlínica estar fazendo essa inserção do DIU e também Bacana. E a realização do citológico. Ô, Austin, se uma mulher de Alhandra quiser atendimento na policlínica, qual é o caminho que ela deve fazer? Quem ela deve procurar? Qual é o primeiro passo? Se vai na secretaria, se vai a algum outro local? Como é que funciona isso? Então, Paulinho, a norma, isso não é uma norma de Alhandra, é uma norma do Ministério da Saúde, é que tudo passe primeiro pela atenção básica. Então, o usuário ele vai para a atenção básica, faz a consulta com o enfermeiro ou o médico lá, e aí o profissional vai solicitar e vai, através da regulação, lá mesmo na unidade, vai ser inserido no sistema de regulação, para que ela seja reportada para o atendimento na policlínica. Então, na unidade, ela é agendada, ela vai receber a informação do dia e o horário que ela vai procurar o serviço lá na policlínica para poder chegar lá. Aí eu enfatizo, né, Raven? E antigamente, eu fazia como
para poder ter esse atendimento? E se eu quisesse fazer uma ultrassonografia, eu fazia o quê? E se eu quisesse uma radiografia, eu procurava quem? Entendo que muitas pessoas de Alhandra, muitos alhandrenses, precisavam sair da cidade para ter esse tipo de atendimento, né? E hoje, graças à gestão, o compromisso da gestão de Alhandra, o compromisso de toda a equipe, do todo o corpo docente da Secretaria de Saúde, hoje a gente consegue ofertar esse tipo de serviço para a população. Com certeza. Paulinho, a gente olha para esse gráfico, esse de cima, a gente pode entender perfeitamente isso que você falou. O que é que acontecia na maioria das vezes? A população não tinha um acesso suficiente. E aí a gente tinha pouco mais de 5 mil atendimentos anual na nossa anterior policlínica. E aí o que é que fazia? O paciente tinha que se deslocar para João Pessoa, né? E que muitas das vezes, por N motivos, às vezes uma mãe de família que não pode deixar o filho, ou que tem que levar o filho à escola, e fazia com que ela não fosse ser atendida. E aconteceria uma baixa na produção. E aí isso foi uma missão. É um lema do nosso prefeito, poder proporcionar um atendimento confortável para a nossa população, uma comodidade para a nossa população. Aí eu pergunto a você, e eu tenho um óculos, quero trocar meu óculos, eu vou para João Pessoa ou consigo resolver em Alhandra? Não mais. Esse também foi novidade aí. Olha a novidade. E chegou o café. Chegou o café, para tudo. Agora sim. Agora sim. Eu vi de longe, quando ele fez o coisa, eu só vou já engatar aqui o... É porque a oftalmologia é uma demanda lá que também é uma produção grande. Aqui não tem nada de corte não, aqui todo mundo escuta tudo. Ótimo, Tô nem aí. E aí, Paulinho, quando a gente assumiu lá, tinha uma gigantesca demanda de oftalmologia. William, obrigado, viu? Muito bom. Muito obrigado. Tinha uma gigantesca demanda de oftalmologia lá no nosso município e a gente ficou, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai resolver? Procurei o prefeito Marcelo, mostrei a nossa necessidade, ele entendeu, vestiu a camisa e a gente correu atrás para resolver. E hoje a gente tem um contrato, né, de um prestador de serviço que presta esse serviço dentro da nossa policlínica e faz com que a nossa demanda ela consiga girar. E aí tem também dentro da nossa policlínica uma estrela, né, um serviço que funciona e funcionou e funciona muito bem, que é o Opera Alhandra, né? A gente consegue realizar cirurgias na nossa população através do programa Opera Alhandra. E essas cirurgias acontecem até hoje. Um exemplo são as cirurgias de catarata, as cirurgias de pterígios, né? As cirurgias oftalmológicas no geral, que a gente consegue fazer com que essa demanda dentro do município ela consiga acontecer, né? E isso vale ser destacado porque, infelizmente, algumas outras cidades ainda não conseguem ter esse suporte, essa oferta de serviço. E o mais importante, como eu falei, o nosso lema é poder ofertar uma comodidade para o cidadão alhandrense. Então, tudo que a gente puder estar ofertando dentro do município de Alhandra para evitar com que o cidadão alhandrense saia de Alhandra e venha para os grandes centros ser atendido, a gente vai estar fazendo isso porque isso é uma das nossas missões na gestão pública no município. E eu digo mais, viu? As pessoas falam assim, mas porque Paulo tem plano, porque a esposa de Paulo, que é Mainá, tem plano, porque os filhos de Paulo e Mainá tem nada disso, viu? Inclusive a minha consulta, Mainá marcou, está agendado. Tanto Marina quanto Miguel, quando precisa, já de imediato, é prontamente atendido lá em Alhandra, em qualquer serviço. E assim, mais raramente a gente sai de Alhandra agora para poder até não sei que seja algo muito específico que a gente não consiga atendimento lá. Mas de certeza a gente está sendo muito bem assistido lá no município de Alhandra. Com certeza. E isso eu recebo, Paulinho, de alguns pacientes que saem de Alhandra para ser atendidos nos grandes centros, né? E relatam esse tipo de atendimento que tem fora do município de Alhandra. Chega, secretário, mas é porque lá eu fui assim tratado, diferentemente daqui. Mas eu fui em hospital tal, fora do município de Alhandra e passei mais de hora para poder receber um internamento ou ser atendido pelo médico. Então, em Alhandra existe essa facilidade, né, da gente conseguir proporcionar um atendimento mais ágil, um atendimento de qualidade para a nossa população. Washington, eu sei que a Policlínica da Mulher, pela minha visão, posso estar errado,
existe em Alhanda. Na região, entre Pitimbu, Caporã, Pedras de Fogo, existe algo assim voltado para o que a gente oferece? E se sim, como na sua visão está se comportando diante do que você já sabe? Os demais municípios eles têm serviços também voltados para mulheres, mas não específico como em Alhandra, que tem uma clínica da mulher, né, com tanta oferta de serviços diferentes, né? Que além da ginecologia, tem também a mastologia, Isso. que também tem a mastologista que atende lá. E também a mamografia, que é feita periodicamente, né? Tem o Entendi. carro da mamografia, que periodicamente ele vem até Alhandra e faz em Alhandra mamografias, porque tem as que são marcadas para João Pessoa, que toda semana tem gente que vai, mas periodicamente o município faz um mutirão de mamografia, e já fez vários em Mata Redonda, lá dentro de Alhandra, para atingir essa demanda, porque a mamografia ele é um procedimento preventivo. Então, Sim. quanto mais a gente conseguir fazer, melhor, porque assim, o investimento em mamografia é prevenir que as mulheres tenham câncer. Então, assim, é um investimento primordial. Então, quanto mais o município conseguir fazer mamografias, mais importante para o benefício da saúde da população. Bom, isso é fantástico. Ô, Ravel, para a gente dar fechar esse assunto da clínica da mulher, qual mensagem você daria para as mulheres do Litoral Sul, para as mulheres de Alhandra, que realmente precisam ser assistidas por um serviço que é muito específico e ofertado lá na região? Paulinho, antes de qualquer coisa, eu queria trazer uma informação muito importante para as mulheres do município de Alhandra. É que nos próximos dias, né, nós estaremos recebendo a carreta da saúde da mulher no município de Alhandra, que vai fortalecer ainda mais o serviço que a gente já presta através da policlínica. Lá nós teremos exames de mamografia no município de Alhandra, ultrassons voltadas para a saúde da mulher, exames de colposcopia, consultas em ginecologia. Então isso vai fortalecer a saúde do município de Alhandra e também da região, porque essa carreta... Vamos fazer melhor? Olha, convide aqui as mulheres. Com certeza. Aqui, convide. Eu gostaria de fazer um convite todo especial a todas as mulheres alhandrenses que estiverem precisando de um atendimento na saúde da mulher, que procure o seu médico da saúde da família, o médico da sua unidade básica, para fazer um check-up, passar pela consulta com o médico, e aí ele vai lhe encaminhar dentro das possibilidades, dentro da sua idade, das suas necessidades, para o especialista estar realizando a sua consulta com o ginecologista, realizar a sua mamografia, o seu exame de citológico e também o exame de colposcopia, sendo necessário. Então, nos próximos dias a gente vai estar recebendo esse equipamento, que é a carreta da saúde da mulher, um equipamento que é do programa Aqui Tem Especialista, do governo federal, e a Alhandra vai estar atendendo não só as mulheres alhandrenses, mas também de toda a região. Então isso é um marco para a cidade de Alhandra e a gente vai poder contribuir ainda mais. E a mensagem, Paulinho, que eu gostaria de deixar para todas as mulheres alhandrenses é que se cuidem, né? Vocês são mães, são avós, são tias, vocês são amadas por alguém. Então se ame também, procure a ajuda quando necessário. Nós temos uma rede municipal de saúde voltada para atendimento humanizado e atendimento em saúde da mulher. Então, sempre que vocês precisarem, procurem a unidade básica de saúde, que é a nossa porta de entrada e que com certeza vocês serão muito bem atendidas. Show de Só bola. queria complementar uma coisa aqui. Complemente. Lembrando também o papel das enfermeiras do PSF, que as mulheres das comunidades elas precisam ter um entrosamento com suas enfermeiras, porque são as primeiras pessoas que estão prontas lá para captar o citológico, para o aconselhamento em saúde sexual e reprodutiva, a questão de prescrição de anticoncepcional e, enfim, né, do planejamento familiar, combate às DSTs. E, assim, a gente pede também que as mulheres elas se envolvam e procurem suas enfermeiras para se entrosar e que possa fluir a prevenção. Paulinho, você sabe qual foi o maior desafio na saúde da mulher, na atenção primária em saúde, quando a gente assumiu em 2021?
É a mínima foi ideia. a realização do exame citológico na atenção primária. Por quê? Nós, quando assumimos, recebemos um descrédito muito grande das mulheres. Por quê? Realizava o exame de citológico e passava 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes nem chegava esse resultado. E a mulher fazia, eu vou fazer o quê na unidade? Escutei muito esses depoimentos. Eu vou fazer o quê? Eu vou, querendo ou não, é um exame, é um invasivo, né, que expõe a mulher de certa forma. É por isso que a gente vem fortalecendo a questão dos profissionais de atenção primária na realização desses exames, mas também não adianta a mulher fazer apenas o exame, se expor de certa forma e não receber o exame, o resultado. Então ela vai dizer assim, poxa, eu deixei os meus afazeres, fui até a unidade básica, me expus de certa forma e não recebi o exame. Então nós fomos contra isso, né? Fizemos inúmeras reuniões com o laboratório que faz a leitura das lâminas e hoje a gente consegue garantir às mulheres alhandrenses o recebimento do resultado do exame de citopatológico em 30 dias. Então isso faz com que gere uma credibilidade da atenção primária e o fortalecimento do vínculo entre a enfermeira, que é quem realiza o exame, ou o enfermeiro, profissional da enfermagem dentro da unidade, com a paciente. Isso fez a gente fortalecer e aumentar os nossos indicadores, sem sombra de dúvida. Mas diga a novidade também do Implanor. Ah, sim. São tantas as informações, Segura, Paulinho. anota aí, anota aí, anota aí. Vou anota anotar, aí. vou anotar. Antes de chegar no hospital, que eu sei que são muitos indicadores, eu queria falar um pouco sobre o PA de Mata Redonda. E essa descentralização do serviço, né? Eu lembro como se fosse hoje, dia 1 de janeiro de 2021. Isso. O ano teve o passar do ano, né? Dia 1 de janeiro, Rafa fez, Paulinho, vamos lá no PA de Mata Redonda. Dia 1, logo quando a gente assumiu. De madrugada, a gente nem aproveitou. Foi lá, a Rafa gravou um vídeo. Rafa, enxergar tudo que iniciou lá atrás, principalmente no PA de Mata Redonda, que é uma região assim muito bem estruturada, muito bem quista pela gestão. Como é que você consegue tirar esse parâmetro do que era e o que é hoje? Mata Redonda, ela é o distrito de Alhandra, né? E tem uma quantidade de população bem significativa. Mata Redonda hoje tem um pouco mais de 7 mil habitantes, né? Então, nós entendemos essa necessidade. Outrora, o PA de Mata Redonda foi usado manobra política, né? Para às vésperas de um processo eleitoral, foi entregue à população. Mas quando a gente assumiu que estava no período de transição, esse serviço já não funcionava mais. Eu lembro. Né? E aí, o prefeito, com toda a sua responsabilidade, determinou que o PA de Mata Redonda ele voltasse a funcionar na sua totalidade. Então, como você falou, lembro-me claramente como hoje, 7 horas da noite eu estava lá para receber a equipe que estaria entrando de plantão nessa noite para iniciar o primeiro plantão do PA de Mata Redonda na atual gestão de Marcelo Rodrigues, lá em 2021. Então isso foi muito importante e vale lembrar que está funcionando até hoje ininterruptamente. De segunda a sexta-feira, plantão de 12 horas e no final de semana, funcionando com plantão de 24 horas, que por hora ainda está dentro da Unidade Básica de Saúde Mata Redonda 1, mas a gente está com uma obra sendo realizada ao lado, por trás da Unidade Básica de Saúde, que é quem vai funcionar o novo endereço do PA de Mata Redonda. E vale lembrar, viu, Paulinho? A estrutura que vai ser montada lá, nem toda a UPA vai conseguir ofertar o serviço do jeito que a gente vai ofertar para a população de Mata Redonda, porque a gente entende a necessidade do serviço e a gente sabe que, mais do que merecido, é necessário para a população de Mata Redonda ter aquele serviço funcionando. Isso aí é muito importante reforçar, até porque o pessoal de Mata Redonda, de uma forma ou de outra, acaba achando que ficam esquecidos da gestão, mas realmente isso não acontece. O que acontece são pontos relacionados ao planejamento de execução da própria gestão. Né? E até recebi aqui um ponto aqui no meu WhatsApp que mandaram aqui dizendo que existe um PSF hoje funcionando à noite para os cidadãos que trabalham durante o dia. E é no centro de Alhandra. Como é que é isso? Com certeza. Essa também é uma política que a gente implantou, recebendo as orientações do próprio Ministério da Saúde, que é o fortalecimento
da política da saúde do trabalhador no município de Alhandra. Então a gente sabe que a sua grande massa da população é uma população economicamente ativa, a população de Alhandra. A gente consegue identificar nos dados do nosso IBGE e que, na maioria das vezes, esses estão fora de Alhandra ou têm um compromisso durante o dia no comércio, na agricultura, né, nesses segmentos que dificulta o acesso durante o dia para ser atendido nas unidades básicas de saúde. Então, o que é que a gente fez? Montamos uma equipe e colocamos para funcionar no PSF Centro 1 à noite em Mata Redonda, composta com o médico, com a enfermeira, com o dentista e o auxiliar de saúde bucal e o recepcionista fazendo orientações em saúde do trabalhador. Isso é um dado muito importante para a nossa população porque a gente fortalece. Uma população economicamente saudável, que está naquela faixa etária de economicamente ser ativa, saudável, ela produz mais e consegue fazer com que a renda do nosso município ela esteja ativa. Washington, os serviços hoje que a gente tem em Mata Redonda, principalmente ali no PA e em toda a rede, são os mesmos serviços que a gente tem. Eu não estou falando de policlínica, tá? Até porque policlínica é algo muito específico. Sim. Mas são os mesmos serviços que a Alhandra já oferece e como é que funciona isso? O que é ofertado lá em Mata Redonda? São os mesmos serviços, só que assim, tem algumas coisas que a gente precisa ainda estruturar assim que for terminada a construção da unidade, que vai ter um espaço físico melhor para poder acomodar, como a sala de urgência, né? Porque como hoje funciona na unidade básica, ela não tem uma estrutura adequada para funcionar de forma mais ampla, né? Sim. Que é uma sala pequena, vamos dizer assim. Sim. Mas quando tiver lá no PA construído, ela vai estar bem estruturada, certeza, com equipamentos novos para poder... Enfermaria masculina, feminina, isso, as enfermarias também. Ô, Rafa, e até segura aí, Washington. E em que pé tá o PA de lá? Como é que tá isso? Olha, a gente teve um probleminha administrativo, né, burocrático. Existia uma empresa que estava executando a obra e pediu o distrato da execução do serviço, né, e está sendo relicitado. A obra lá já vai com mais de 70% de avanço. E aí a gente vai finalizar essa relicitação para fazer a contratualização da nova empresa e, enfim, a gente conseguir entregar aquele serviço para a nossa população. Você vê, né, Washington? Às vezes as pessoas falam que o serviço, a construção não está dando continuidade é porque a gestão não quer. Mas você veja, a empresa foi licitada, não deu continuidade, foi reincidido e agora vai ter que refazer tudo de novo para voltar à obra. É verdade. Então é importante você enfatizar sobre isso, até para as pessoas conhecerem a causa, né? O que está causando a demora na entrega da obra. É importantíssimo esse espaço, né? E aí eu parabenizo a gestão, você enquanto secretário de comunicação, proporcionar para a nossa população esse espaço que esclarece algumas dúvidas, né? Esse é um dos desafios da gestão pública, que é vencer essa burocracia, né? Você imagina a gente fazer uma licitação de suplemento alimentar, né? E aí ter 10 empresas concorrendo, as 10 empresas, né, brigando na disputa de preços, e depois disso ainda uma empresa questionar a outra porque o item tal apresentou isso. Então isso gera uma certa demora que, obviamente, quem está em casa aguardando chegar uma dieta ou um medicamento não vai entender. Mas isso precisa ser deixado bem claro que isso não é uma vontade da gestão, mas sim uma burocracia que precisa ser vencida, precisa ser seguida para comprovar a legalidade do bem que vai ser entregue para a nossa população e a gente evitar problemas futuros e até uma descontinuidade no fornecimento abrupto futuramente, se caso o processo licitatório não seja feito corretamente. Eu sei que essa é uma das conversas mais difíceis de você conseguir dialogar com o usuário. Mas, claro, sempre que a gente tem essa oportunidade, eu faço questão de explicar que não é simplesmente chegar e dizer assim, pegue tal coisa porque é do povo mesmo, mas para essa tal coisa chegar nas mãos da nossa população, existe um processo licitatório, existe uma gama de documentação que precisa ser comprovado para os órgãos fiscalizadores, como é exemplo do Tribunal de Contas. Isso é um fato que a gente, enquanto gestor, precisa entender e fazer com que a população também entenda isso.
Isso aí, esse ponto é muito importante. Muito, muito importante. É porque às vezes as pessoas não sabem, né? Acha que assim, a farmácia, né? O CAF tem lá um remédio que pode ser distribuído para todo mundo. Acho que é chegar numa distribuidora, comprar e botar para dentro. Mas Isso, não é. Existe uma exatamente. Ou qualquer concorrência. farmácia, chega lá, compra em farmácia tal, porque... Não, existe uma concorrência, várias empresas participam, vão verificar qual é o melhor preço, saber se todas estão com a documentação dela Em correta. dia, Se correto. tiver com a certidão atrasada, se essa empresa, por exemplo, não pagou o imposto, ela já está fora. É. Se ela não tiver com o contrato social em dia ou com todas as alterações do contrato social, já não entra. Então tem uma série de coisas que é importante até você que mora em Alhandra, né, entender como é que funciona para o remédio chegar até a sua casa. Ô, Então, Paulinho, só mais uma coisinha. E você até consegue fazer essa burocracia toda, terminar, completou a licitação, mas aí você vai fazer o pedido para a empresa. Aí você vai esperar a empresa receber o seu pedido, Separar. ela ter no estoque dela, separar e enviar. Isso às vezes demora muito mais do que a gente imagina. Né? Porque como agora tudo é pregão eletrônico, então concorrem empresas de vários lugares e essas empresas elas têm fornecedores de vários e diversos lugares também. Então, às vezes a gente pede um Captopril e o Captopril a empresa vai pedir já em outra distribuidora. Aí daqui que venha da distribuidora, chegue para a empresa nos fornecer, sim, isso tudo tem uma logística É. que às vezes foge do nosso controle, principalmente em determinadas épocas do ano, né? sim, As épocas sim, de sim. maior pico, por exemplo, quando tem um surto, um evento diferente de virose ou como a gente teve de Covid, né? Que tem uma demanda muito alta por determinado produto médico hospitalar e eles somem do mercado. Uhum. Aí, à Até medida por que conta eles da somem do mercado, matéria-prima, Com né? certeza. Eu vou dar um exemplo bem claro. A gente teve a guerra recentemente e teve um problema muito grande com o polipropileno, que é o material que embala o soro. Sim. Então isso gerou um desabastecimento no mercado gigantesco. Não, isso, Ravel, até pegando um gancho, isso impacta até no varejo supermercadista. No supermercado, os produtos aumentam porque empresas de suco, de refrigerante, estão demorando comprar matéria-prima de plástico para poder colocar o. Exatamente, isso Isso. não é diferente na área da medicina. Então a gente teve dificuldade na pandemia com máscara, com luva, na guerra, Álcool, né? com soro, álcool também a gente teve. Agora, recentemente, o mercado está enfrentando uma dificuldade gigantesca com seringa. É impressionante, não está tendo seringa, então Principalmente assim, seringa de diabético, né? exatamente A também. própria insulina também, o Ministério da Saúde ele mudou agora o tipo de insulina que fornece por municípios, porque a matéria-prima da insulina NPH, que era a mais comum ofertada, está em falta. É. Aí, para não ficar desabastecido, ele trocou por uma insulina mais cara para fornecer aos municípios, porque a da NPH não estava conseguindo. É um desafio dia após dia e são dinâmicos, né? Hoje a gente tá aqui gravando esse podcast e amanhã quando a gente chegar na Isso é secretaria verdade. vai ter um outro desafio Isso que aí. precisa ser vencido. Eu não tenho dúvida. Ô Aquiles, vamos ver, tem duas exceções aí que é hospital. Procedimentos hospital. 17, volta. Não, volta. Volta. Ah, volta. Acho que é o anterior. Volta mais um. Total. Isso Hospital. aí. É isso aí. Deixa eu ver. Procedimentos hospital. hospital 17 a 25. É isso mesmo. Pronto. Isso. Então vamos falar um pouco do hospital, né? Assim, eu sei que desde 2021 ele não fecha, isso aí eu tenho certeza. Né? Com certeza. Não está fechado. Ravel, me explica aí o que aconteceu com o hospital e assim, reforce, porque as pessoas acham que a saúde, a Secretaria de Saúde, a saúde de Alhandra, ela está só resumida ao hospital. Mas veja, foi proposital a gente falar sobre tudo da secretaria para chegar no hospital. Então, o hospital, por mais que seja, não sei se eu posso chamar de autarquia isolada, mas ela funciona de forma paralela, mas ela faz parte da saúde do Com município. certeza. Né? E a gente sabe que existem muitos procedimentos, microcirurgias. Né? Me fala um pouco mais, você e o Washington, sobre esses indicadores e como é que você enxerga o hospital que pegou lá atrás, a gente está vendo ali 2017, 18, 19 e 20, e hoje 2025 com esse tanto de procedimento que a gente fez. Paulinho, por esse gráfico aí a gente pode identificar o potencial
que o Hospital Municipal de Alhandra ele tem, né? Eu estava em uma reunião estratégica com alguns colegas e a gente estava analisando esses dados e vendo o potencial que nosso hospital tem, estruturalmente, localização também é muito estratégico. E o que acontece? A gente pode ver que também tem uma linha ascendente aí e que a população sentiu de perto esses números, né? De 2021 para trás, 2020, 2019, o hospital viveu um abandono, né, total. Era a população reclamando porque estava fechado, o atendimento era localizado na parte de trás, né, que não funcionava adequadamente e que ocasionou várias situações lamentáveis para a nossa população. Mas aí a gente retornou em 2021, colocou, né, demos as mãos, né, essa quantidade de procedimentos que foi realizado no hospital demonstra a necessidade dele ter se tornado uma autarquia. E aí a quem eu quero fazer uma lembrança que é da diretora Maria Helena, que quem está à frente lá do nosso hospital, e faz com que a gente identifique a quantidade de procedimentos e o potencial do nosso hospital. Eu não canso de falar isso, porque eu visualizo um hospital funcionando muito em breve na sua totalidade. Por exemplo, em 2021, quando a gente assumiu, a gente prontamente já vestiu a camisa e foi lá colocar o laboratório para funcionar dentro do hospital, que era uma exigência de uma das visitas do CRM e da vigilância, que cobrava um laboratório funcionando 24 horas dentro do nosso hospital para poder prestar um atendimento de qualidade, principalmente para aquele paciente que chegava e tinha necessidade de ir para a sala vermelha do hospital. Então a gente conseguiu levar o nosso hospital lá para dentro e fazer esses procedimentos também que conta, né, que são os exames de sangue. Mas também, Paulinho, a gente reestruturou a sala vermelha com 2 leitos de vermelha lá, equipando com bomba de infusão, com os respiradores, que quando a gente assumiu era respirador de portátil, aquele que colocava na ambulância e não garantia uma respiração artificial de qualidade para o paciente que estava lá. Então, ora, a gente alhandrense, morando e vivendo lá na cidade de Alhandra, que pode precisar daquele estabelecimento, nada mais justo do que a gente poder também ofertar equipamentos de qualidade para aquele serviço. Então a gente comprou os 2 respiradores, comprou bomba de infusão também, a gente canalizou a rede de oxigênio, porque imagine, uma sala vermelha que tudo pode acontecer, aquela equipe vai precisar manusear o paciente, utilizar com aqueles cilindros de oxigênio, sim. Correndo o risco de bater e ele cair, manual, machucar, né? Alguém. Manual, né? Então a gente, uma exigência também da própria vigilância, a gente também acatou. Fizemos a canalização da rede de gás do hospital para fortalecer o serviço de urgência. E aí, né, ultimamente, agora mais recente, a gente conseguiu também instalar a sala de raio-x lá no nosso hospital, que era assim um desejo muito grande da nossa população, que em outro momento, né, era um sonho distante da nossa população, porque não via essa esperança. E aí, graças a Deus, houve o retorno do nosso prefeito Marcelo Rodrigues para a gestão municipal, que a gente conseguiu instalar, fazer a aquisição de um equipamento de raio-x totalmente moderno, digital. Ele custou R$300 mil, que foi investido lá no hospital, e hoje o serviço funciona de segunda a sábado, fazendo e realizando exames. E aí volta aquilo que eu falei no início, que é poder proporcionar uma comodidade para a nossa população. Então, é menos alhandrense saindo da cidade e vindo para os grandes centros realizar um simples exame de raio-x. Por exemplo, um paciente que passava uma sonda, Washington, e tinha que, um dos procedimentos finais é a realização de um raio-x, ele tinha que se deslocar de Alhandra para João Pessoa, para um dos grandes hospitais, realizar um simples exame de raio-x. Né? Já a família naquele sofrimento, porque o paciente está usando uma sonda, está na sala vermelha e tem que fazer isso. Então a gente está podendo, graças a Deus e o compromisso da gestão, proporcionar essa comodidade para a nossa população. Outra coisa que a gente conseguiu fazer lá no hospital, é preciso que a população entenda que a gente estabiliza um paciente. O hospital é um hospital de porta aberta, então recebe tudo e recebe todos. A gente estabiliza o paciente, regula ele através
da regulação interna para a regulação estadual, e aí a regulação estadual vai identificar o perfil do paciente e dizer para qual hospital ele precisa ir. Então, depois do paciente estabilizado, a gente aguarda a liberação da vaga, que não é feita pelo município de Alhandra, é feita por uma regulação estadual que vai identificar o perfil, qual é a necessidade, se é cardiológica, se é neurológica, se é vascular, se é um leito de enfermaria, e transferir esse paciente. Então, a gente garante o recebimento do paciente numa porta aberta, a gente garante a estabilização do paciente e a transferência, né? Então, isso também precisa ser falado para a nossa população para entender um pouco de que quando o paciente entra no hospital de Alhandra e precisa ser transferido, isso não depende mais apenas do hospital de Alhandra. Nós criamos lá dentro do hospital, ainda no ano de 2021, o setor de serviço social para garantir uma comunicação com a população, com os parentes do paciente, para facilitar essa comunicação entre paciente, os parentes e a própria gestão hospitalar. Nós criamos e implantamos também o NI, que é o Núcleo Interno de Regulação, que faz com que tenha uma pessoa na tela de um computador regulando o paciente e acompanhando da hora que ele entra até a hora que ele sai do nosso hospital. Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho certeza absoluta que muita gente não sabe o que é. Mas explica aí de forma fácil e prática o que é uma regulação, como funciona. As pessoas acham que quando chega lá no hospital, Washington, pede transferência para João Pessoa, para alguma, acha que é assim, é que nem caldo de cana. Liga para lá, e tá chegando fulano aí. Não é assim que funciona. Aí, Ravi, explica aí um pouco mais sobre esse ponto, porque aí eu vou puxar o gancho para o Washington falar sobre o que são esses procedimentos aqui. Quais são os procedimentos que está compondo esse valor. Explica aí para a população o que é uma regulação e como é que funciona de ponta a ponta. Tá. Vou explicar de forma bem didática. O que é que acontecia antigamente? Alguns tempos atrás. O paciente chegava em um hospital, colocava ele em uma ambulância e leva para João Pessoa, que é a cidade mais próxima, o centro mais próximo de Alhandra. Então esse paciente ele ia dentro de uma ambulância sem a garantia de uma vaga. Então muitas das vezes o paciente ficava perambulando de hospital em hospital, às vezes chegava até a morrer dentro de uma própria ambulância. Várias situações já aconteceram. Assim. Então, o que é que acontece hoje? A regulação, ela vem para dizer e garantir que o paciente, ao sair do hospital de origem, ele vai ter uma vaga garantida no hospital de destino, no hospital de referência. Então, ela vem para a gente inserir o paciente na regulação, contar a historinha lá do paciente, o que foi que motivou ele procurar o hospital, qual é o quadro do paciente, e a regulação, através de um médico regulador, vai estar no outro computador avaliando e traçando o perfil desse paciente e vai dizer, e vai olhar através das vagas disponibilizadas pelo Hospital de Trauma, pelo Hospital Metropolitano, pelo Hospital Edson Ramalho, e vai olhar no seu mapa diário e vai dizer, o Hospital Edson Ramalho tem vaga, dá para o paciente de Alhandra ir, ou o Metropolitano, e assim nos outros que acontecerem. Então, quando ele identificar, quando o médico regulador da Central Estadual de Regulação traçar o perfil do paciente, ele vai olhar no quadro de disponibilidade de vagas e vai dizer, esse paciente ele pode ir para o hospital tal. Retorna para o hospital de Alhandra através de um e-mail dizendo paciente, vaga liberada para o hospital tal. Firme a vinda do paciente. Então aí ele vai estar com a vaga garantida e a gente vai minimizar as fatalidades. Por exemplo, o paciente já vai estar estabilizado, já vai ter uma segurança de transporte. E aí o SAMU também do nosso município dá esse suporte ao hospital, que é quando o paciente está com uma gravidade maior, a gente faz essa transferência através das equipes da avançada do SAMU. Isso é muito importante falar também. Então, realmente, porque a gente às vezes escuta até na rua, né? Rapaz, não está conseguindo transferir para João Pessoa, não está conseguindo trazer de João Pessoa para cá. Então existe uma regra, pessoal, que é importante a gente entender. Por isso eu pedi aqui a Rafa explicar de forma muito didática, assim, eu tenho certeza que deu para entender o que é uma regulação. E Washington, me fala um pouco mais sobre
sobre esses indicadores aqui. O que, que são esses procedimentos? O que significa esse número aqui de 2025? Então, Paulinho, quando a gente fala procedimentos aí, entram tudo que é feito no hospital. Uma verificação de PA, uma glicemia, uma consulta médica, uma consulta de enfermagem, uma triagem, enfim, todos os procedimentos de profissionais de saúde que são realizados lá, né? Quando eu falo profissionais de saúde, a gente envolve médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social, nutricionista, enfim, todos os profissionais. E aí você pode observar que o gráfico ele vem aumentando constante, né? Sim. E aí, 2025, ele dá esse salto maior. E além da oferta maior, né, a qualificação dos profissionais, a gente tem um quadro de profissionais muito bom no Hospital de Alhandra. Assim, é tanto que a procura de pessoas de outros municípios é muito grande, né, porque sabe que tem a segurança de encontrar lá uma equipe preparada que vai dar o suporte necessário. Tem outra novidade também, que foi um investimento feito da gestão na qualificação do pessoal de faturamento. Faturamento, o que é faturamento em saúde? Faturamento é você contabilizar tudo que é feito para informar o Ministério da Saúde que foi feito, e o Ministério da Saúde ele vai, de acordo com os valores da tabela do SUS, devolver uma parte do recurso para o município, né? E aí contabilizar é aquela história como a gente falou no começo da atenção básica também, é o registro das informações. Então, houve um investimento na equipe de faturamento do hospital, né? Foi ampliado o número de pessoas com qualificação profissional. Para quê? Para que esses registros eles sejam melhor coletados, melhor tratados, para que a gente possa registrar de forma correta e ter esse E até patamar. ter uma tomada de decisão, Com caso certeza. precise fazer um ajuste, melhorar alguma coisa, resolver um problema que está acontecendo. Isso. Bem lembrado. Eu fiz um cálculo aqui rapidamente. A gente está falando, pessoal, de 20.306 procedimentos mês. O que dá uma média de Divida por 600, dia aí. 600 e alguma coisa por dia. 606, se eu não me engano, 660, por aí, mais ou menos. Muita Então, coisa. assim, é muita coisa. É um volume muito alto. Um hospital que praticamente estava fechado, É. né, lá atrás. Mas vamos falar de coisa boa, né, Raver? O que é que você ia comentar aí? E de coisa ruim a gente deixa pra trás. Com certeza, a gente, é daqui para frente. Daqui pra Daqui frente, pra exatamente. frente, De 2021 pra frente. Exatamente. Existe uma cobrança da nossa população e é muito justa. Não aceitar mais o mais ou menos ou o menos do que nós já estamos. Então, independente de qualquer coisa, é sempre daqui para frente. A gente não pode retroceder, porque a gente tem ofertado muito serviço de qualidade para a nossa população e o alhandrense, ele não aceita mais menos do que nós já estamos. É sempre mais e melhor do que nós já estamos. Falando ainda sobre a questão do faturamento, eu tenho um dado muito importante para você ter ideia. Quando a gente reestruturou o setor de faturamento, a gente faturava em média R$40 mil mês. Hoje, o último mês de faturamento, a gente já faturou mais de R$260 mil em cima desses procedimentos. Então, tudo que você vê aqui de procedimento, esse quantitativo aí, de mais de 243 mil procedimentos realizados, ele foi faturado. A gente informou o Ministério de que o Hospital de Alhandra consegue funcionar, ele tem uma capacidade instalada capaz de atender a nossa população. Então, assim, é muito fácil a gente falar. Por exemplo, o mês de abril, março, abril, a gente teve um atendimento no hospital com mais de 5 mil, beirando 6 mil. Teve mês que deu 6 mil. 6 mil atendimentos no Hospital de Alhandra. Então você imagine a gente só chegar e dizer assim, o Hospital de Alhandra atendeu mais de 6 mil pessoas. Mas e o Ministério da Saúde, como é que ele vai conseguir identificar isso? Se o Ministério não está aqui. Isso é importante. É através de sistema. Então a gente fazendo o faturamento de forma individualizada, tem isso também, viu, Paulinho? Cada paciente lá, cada procedimento, o procedimento é informado individual. E aí facilita e nos proporciona a gestão tomar decisões importantíssimas e saber a quantidade de pacientes que é de Alhandra, o que é de Caporã, o que é de Pitimbu, o que é de Conde.
a gente E de fora, consegue... Recife, Com Timbaúba. certeza, com certeza. A gente atende muita gente de fora também. Então, por ser um serviço de porta aberta, Sistema Único de Saúde, a gente não pode fechar as portas, tem que atender mesmo, mas a gente precisa mostrar ao Ministério da Saúde a nossa capacidade instalada e dizer, ó, a gente tem condições de atender a nossa região e quem sabe futuramente a gente conseguir um hospital regional para a cidade de Alhandra. E vale reforçar, eu não coloquei aqui, pessoal, esse indicador, mas em breve a gente vai estar publicizando isso lá nas redes sociais, vinculado à saúde, mas teve um relatório que Harvey Washington mandou para mim que o custo médio de gasto com uma pessoa, com cada pessoa, dá uma média de 2.600 e alguma coisa. Ao ano. Isso, ou seja, você verifica o quanto o município está investindo, Investindo. na cidade, na saúde, nos cidadãos de Alhandra, né? Então, mostra realmente que existe uma preocupação e um certeza. compromisso. Com Né? certeza. Isso aí, Paulinho. Você vê, né? Esse gráfico de produção lá em cima, isso justifica nosso gráfico de investimento também lá em cima, alto. É uma coisa casada com a outra. O município atende muito, supre a necessidade da população e para isso ele investe tanto. Isso é importante. A gente já está com 1h20. Eu vou fazer só dois questionamentos aqui para a gente poder entrar no processo de encerramento. Mas Raver comentou lá atrás sobre a sala de radiografia que fica dentro do hospital, falou sobre o laboratório que também atende, mas Raver, eu queria que você e o Washington também falasse um pouco mais sobre as cirurgias, as pequenas cirurgias que a gente faz. Citasse as principais cirurgias que a gente está executando e se você tiver esse indicativo de pensar, essa aqui é a que mais sai por conta disso, a demanda é muito alta por conta deste fator. Então é importante você, Washington, dar um overview aí sobre essas pequenas cirurgias, pequenos procedimentos que a gente tem dentro do município. Com certeza. E essa também, Paulinho, era uma das nossas grandes demandas no município, que era as de pequenas cirurgias, isso no geral, né? Retirada de lipoma, retirada de sinal, era uma grande demanda que o município de Alhandra tinha e a gente conseguiu, né, através do médico cirurgião, doutor Alexandre Tamiro, a quem eu mando um abraço em nome de todos os médicos do município de Alhandra, conseguir fazer essa fila andar. Mas fora isso, fora as pequenas cirurgias, a gente tem cirurgias realizadas pela policlínica, que são as vasectomias, né? A cirurgia de vasectomia para o homem, dentro do planejamento familiar no município de Alhandra, a gente consegue proporcionar ao homem que deseja fazer sua vasectomia, seguir o passo a passo através da primeira consulta com o urologista, depois uma consulta com o psicólogo, assistente social, a gente fazer a vasectomia no homem. Lá no município também a gente consegue fazer a postectomia, que é a cirurgia de fimose, a gente resolve também, né, no jovem adulto, a gente consegue fazer lá dentro da policlínica. E existe também um procedimento que é muito procurado e a gente consegue fazer a fila andar, que é a arteriosclerose, que é a aplicação de espuma nos pacientes, que é aquelas que tem as veias, se a gente consegue aplicar a espuma, né, que é a escleroterapia, para a gente também dar uma qualidade de vida para as mulheres, os homens, que o público-alvo maior para esse tipo de cirurgia é o público feminino, mas a gente consegue fazer também essa cirurgia, esse pequeno procedimento lá no hospital. E aí também, como você falou, da oftalmologia, que é um grande marco da gestão. A demanda de oftalmologia a gente diminuiu significativamente. Tem meses que a gente quase consegue zerar essa demanda reprimida, mas como a gente tem um médico atendendo toda semana no município, a gente tem uma demanda gerada toda semana no município. Então, a gente consegue realizar cirurgia de catarata, cirurgia de pterígio, tem uma incidência muito grande do nosso município, por se localizar em uma região que tem muita incidência do sol. Sim. A nossa população é muito acometida de pterígio, que é aquela carnosidade que cresce Sim. ao redor do olho. Então a gente conseguiu fazer dentro do Opera Alhandra
uma grande quantidade de cirurgia de pterígio e de catarata lá no município de Alhandra, dentre outras, né? Mas essas duas são as cruciais. A gente também realizou muita cirurgia de de esterectomia nas mulheres, né? As cirurgias de hérnia, a gente também conseguiu fazer muita cirurgia de hérnia, cirurgia de vesícula, muita cirurgia de vesícula também. Juntando os últimos anos, a gente conseguiu fazer, Paulinho, mais de 2.000 cirurgias no município de Alhandra, dentro do programa Opera Alhandra. Isso é um dado muito importante. Isso aí eu não tenho dúvida. Na verdade, assim, a gente não via esses procedimentos, esse resultado, essa mudança na saúde do município assim há muito tempo. Né? E eu não tenho dúvida porque eu sou, como eu digo, eu sou um usuário e eu sei a importância disso para quem está ali dentro e não precisa se deslocar para João Pessoa. Vamos falar, para a gente fechar, e aí é o último ponto, falar sobre farmácia. Aqui eles têm mais uma inserção aí de dados de produção de farmácia. Pode ir passando. Passa. Aí. Pronto. Raven, me fala um pouco mais. Aqui a gente tá olhando para um panorama de farmácia. Me fala sobre esses pacientes atendidos, sobre a dispensação realizada, sobre os itens dispensados. Me fala um pouco mais como é que está essa assistência farmacêutica no município, você e o Washington. Paulinho, é muito bom a gente recordar e trazer o passo a passo, a evolução que o município tem dado na assistência farmacêutica, né? Eu lembro-me que a gente saiu de uma casa muito acanhada, pequena, que era apenas um quarto à frente, que era a distribuição, a dispensação de medicamentos, uma sala ao lado, que era para armazenar os medicamentos básicos, uma sala menor com psicotrópico e outra menor ainda com material médico. E hoje a gente triplicou, né, o tamanho que a gente iniciou lá em 2021 e hoje a gente consegue dar um atendimento muito significativo para a nossa população. Você pode ver pelos dados aí, a gente conseguiu distribuir mais de 371 mil itens para a nossa população. Isso de medicamento a material médico nos primeiros 4 meses do ano de 2026. Isso é só abril, janeiro, fevereiro, março e abril, abril, né? Exatamente. Então você aí multiplica na média, faz uma média aí, né? Mais os outros meses e você vai ver a quantidade de itens distribuídos. Então a gente tem uma gama de oferta de medicamentos lá, isso desde medicamentos básicos, né? E vale lembrar, Paulinho, a gestão da Secretaria Municipal de Saúde, ela tem institucionalizado alguns fluxos que não existiam no município para gerar uma garantia para a nossa população. Como você falou, o atendimento na Secretaria de Saúde não se resume apenas ao gabinete do secretário, nem do adjunto, mas também de planejamento, né? E de análise de dados. Então, em cima disso, para garantir esse fornecimento independente de qualquer coisa no município de Alhandra, para garantir esse fornecimento, nós institucionalizamos uma rede, uma relação de medicamentos básicos no município, que é a REMUME. Exatamente, né? É o que eu até coloquei aqui, ó. O que é o REMUME, para que serve. O Washington falou lá no início, falando sobre a atenção básica, falou sobre hipertensão, diabetes, saúde mental, atendimento com psicólogo, o primeiro contato com o médico, para a partir daí ter um direcionamento de atendimento. Isso. Então, o que é o REMUME e qual o impacto do REMUME hoje dentro do município? Então, ó, todos esses atendimentos que você falou agora, 80% deles desaguam, finalizam na assistência farmacêutica, seja com medicamento básico, medicamento psicotrópico e material médico. Então, tudo deságua aqui. Então, para a gente dar uma garantia para a nossa população, nós criamos uma comissão multidisciplinar dentro da Secretaria Municipal de Saúde para traçar um perfil epidemiológico do município e dizer: o município de Alhandra utiliza mais antihipertensivo. Qual? E a gente saiu pontuando medicamento por medicamento em cima do perfil do município de Alhandra. E nós institucionalizamos essa relação de medicamentos. Então, por obrigatoriedade, a partir de agora em diante, do ano de 2026 em diante, todo o processo de licitação realizado em Alhandra
vai precisar garantir que esta relação esteja dentro do processo licitatório. Então, nenhum medicamento a mais ou a menos vai poder estar fora da licitação para garantir o fornecimento para a nossa população. E vale lembrar também que essa relação é muito dinâmica, ela muda de acordo com o perfil epidemiológico, a gente pode atualizá-la também, essa relação, mas enfim, existe agora uma garantia publicada em Diário Oficial de que minimamente o município de Alhandra vai ter que fornecer essa relação de medicamentos para a nossa população, seja ela medicamentos básicos, medicamentos psicotrópicos, materiais médicos. Então isso tem uma garantia a partir agora do ano de 2026, em cima desse estudo epidemiológico que nós conseguimos fazer. A primeira relação de medicamentos do município de Alhandra foi criada no ano de 2026. Repito e reforço, saúde não está só no gabinete, está na rua, está no hospital, está com as agências comunitárias, está em todo lugar, né? Ô, Washington, para a gente fechar esse assunto farmacêutico, moro em Alhandra, tenho um atendimento em Alhandra, quero um remédio, faço o quê? Qual é o meu primeiro passo? Tudo volta para a mesma coisa. Vai na unidade básica de saúde e, assim, se é um medicamento de acompanhamento constante, por exemplo, antihipertensivo, é um medicamento para diabetes, aí o médico da unidade ele vai prescrever e com a receita vai procurar a CAF para poder receber o medicamento. Isso tanto em Alhandra como em Mata Redonda, que tem também uma CAF em Mata Redonda. Importante É o lembrar. serviço descentralizado Importante para lembrar o povo de também. Mata Redonda. Agora, se é um medicamento especializado, que aí tem a lista especializada, né? Aí precisa de quê? Precisa ser prescrito por um médico especialista. Por exemplo, um medicamento complexo, O Xigdu, por o exemplo. Xigdu, por exemplo, que é um medicamento para diabetes, mas de uma complexidade maior, né? Que aí quem prescreve, através de um protocolo também, esse protocolo foi elaborado por essa comissão que a Ava citou, né? Com presença de farmacêuticos, de médicos, enfermeiros, que traçaram esse protocolo de como o paciente ele vai conseguir adquirir e também para dar legalidade ao município de adquirir, né? Porque a gente tem que pensar também nisso. Claro que o prefeito o gestor ele quer comprar um medicamento para fornecer à população, mas tem que ver a legalidade do que vai Isso. comprar, né? Porque a gente sabe que tem assim a contrapartida que é municipal, tem a esfera estadual e a esfera federal. Mas aí para esse medicamento especial o protocolo é ir para o atendimento com um especialista, e aí a gente pede que seja um especialista do município, né? Se não for do município, se não tiver no município, que seja do SUS, né? Você não pode chegar, pegar uma receita de atendimento privado e levar para a farmácia. Sim, Precisa sim, ser do sim, SUS, sim, né? sim. E de preferência do município. E aí depois que pega essa receita, preenche um formulário, né? Para esse protocolo, e aí leva na CAF para aquisição. Estamos chegando aos finalmente, infelizmente, eu queria ficar mais. Passou rápido, viu? Aquiles ali tá puto porque a gente tá demorando. Calma, Aquiles, paciência. Paciência que tá terminando. Só mais um Paulinho, pouquinho. porque saúde tem pano para muita Ah, manga. não, a Tem. gente vai ter que fazer uma minissérie. Todo mês tem que fazer um episódio. Aí a gente fala só sobre o hospital, o outro a gente fala só sobre atenção básica, o outro isso. só sobre... Porque é muita coisa. Já chegou aqui, ó, notícias lá de Alhandra. Fale do serviço de podóloga que existe. A gente tá vendo, bem eu tô lembrado, aqui ligado, o pessoal aí tá aqui sentado aqui do meu lado, lembrando tudo. Bem lembrado, bem lembrado. É um serviço, Paulinho, que é uma referência no Litoral Sul, que muito nos orgulha, né? Eu costumo perguntar, né, junto com a coordenadora lá, a gente sempre fica conversando e se perguntando, quanto vale uma perna? É verdade. Quanto Sem vale, sombra de dúvida. quanto vale um pé? Né? Não tem preço. E todo o investimento que a gente faz naquele ambulatório de feridas é para poder proporcionar uma qualidade de vida para a nossa população. E vale lembrar, Paulinho, e destacar que obviamente que nós estamos lutando, buscando um custeio pelo Ministério da Saúde, mas atualmente
o que é investido dentro do ambulatório de feridas é 100% com recurso próprio, que vai lá naquele indicador que a gente viu no meio do nosso podcast, que contabiliza lá, e um deles é o investimento que a gente faz no ambulatório de feridas. Ampliamos significativamente o serviço, não só fisicamente, mas também com profissionais qualificados para atender a nossa população, e que é o periabético, a ferida cirúrgica, a podologia, que também é um diferencial. Dificilmente você vai encontrar um serviço do SUS ofertando podologia para a população, e hoje lá em Alhandra a gente consegue fazer, são números bastante significativos. A gente vem analisando, finalizamos recentemente a licitação de curativos para atender o serviço lá do ambulatório de feridas, que são curativos especiais, né, que consegue proporcionar um tratamento mais seguro para a nossa população. E assim, isso nos enche de orgulho, porque esse é o SUS que nós fazemos em Alhandra, e esse é o SUS que nós queremos para a população alhandrense. Então, desafios em números, como a gente já falou aqui. Mas quando a gente vê dados como esse da farmácia, dados como o ambulatório de feridas, como o hospital, né, como a nossa policlínica, faz com que a gente consiga refletir e saber com que o nosso empenho, o nosso engajamento, a nossa dedicação está valendo a pena e está fazendo a diferença na vida da população alhandrense. Isso é muito importante. Sem sombra de dúvidas, é com muita tristeza que eu vou encerrando este bate-papo. Não é um podcast, isso é um bate-papo. Não queria que terminasse, cortei foi um monte de coisa aqui pra gente pular e ir pro final. E aí eu queria fazer uma pergunta a cada um. Vou fazer primeiro para o Austin e eu fecho com o Raven. Mas aí para encerrar mesmo, o Austin, quando a gente tá falando de saúde em Alhandra, como é que você enxerga o futuro da saúde no município de Alhandra? E como é que você imagina esse impacto na população? Paulinho, eu fico muito feliz quando eu penso na saúde de Alhandra, porque a gente vê, né, que assim, o serviço ele ampliou bastante. O que a gente viu aqui, que foi pontuado, foi visto como cresceu, né? E agora a gente está na fase de começar também qualificar melhor, né? Investir em mais treinamento, em informatização, que é fundamental. Hoje a gente citou a questão dos agentes de saúde usarem equipamento eletrônico, mas hoje praticamente toda a rede, ou quase toda, está já usando. E o que não está usando ainda vai usar muito em breve equipamentos eletrônicos para poder dar um suporte melhor, né? Para facilitar o trabalho dos profissionais e também registrar de forma melhor. A gente qualificar melhor, ampliar e partir para a regionalização, né? É uma estratégia do SUS que é muito discutida hoje no Brasil inteiro, que é a regionalização, né? Para quê? Para otimizar os serviços do SUS e os recursos. Já que a Alhandra tem um potencial muito grande, né? A sua rede cresceu, tem um investimento do município, e é possível a gente conseguir captar recursos de outros municípios, recursos estaduais, para investir aqui e garantir um avanço contínuo da saúde do município. Então, é uma coisa que a gente vê que a realidade para o futuro é que o município de Alhandra ele tenha um destaque maior na região, que já tem um destaque, mas que seja um destaque que vá, que tenda a crescer mais, né? E oficialmente a gente conseguir outros recursos e investimentos para o município. Não, mas com esses indicadores aí é quase impossível não conseguir. Paulinho, eu não poderia deixar de esquecer e não torná-lo menos importante daquilo que a gente falou, até porque eu sou um amante desse assunto que eu vou abordar agora. Foi por isso que eu fiz questão de trazer o nosso Zé Gotinha aqui. Sim. O indicador de vacinação do nosso município do ano de 2025, que a gente atingiu mais de 95%, que é o que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Precisamente a gente conseguiu 96% dos indicadores de vacinação do nosso município. Então isso é um engajamento a quem eu quero agradecer, com muita gratidão mesmo no coração, a todos os profissionais que fazem a saúde pública no município de Alhandra, que falam sobre a vacinação, que tornam a importância. Nós sabemos que
nós passamos por uma pandemia que foi através da vacina que a gente conseguiu voltar à nossa normalidade. Eu não me canso nunca, Paulinho, de usar a pandemia como um exemplo, que é muito claro, está muito recente, e é isso que a gente precisa tornar para a nossa população. Hoje a juventude, né, a atual geração, não sabe o que é um sarampo, não sabe o que é uma poliomielite, que acometeu muito a nossa população no passado e que foi através das vacinas. Vacinas essas que são disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde através das nossas salas de vacina no município de Alhandra e que pode garantir uma saúde de qualidade e não só a do indivíduo, mas também coletivo. Vacinação é saúde coletiva. Você pode proporcionar para o seu irmão, para sua mãe, para o seu filho, uma saúde também. Quando você se imuniza, você também ajuda o seu próximo a estar imunizado, evitando que contrair a doença. Para você ter ideia, nós passamos recentemente por uma intensificação de vacinação contra a influenza. Agora, ontem saiu as informações, já foi publicado. Nós tivemos uma queda significativamente nos níveis de hospitalização por pneumonia, por síndrome respiratória aguda grave. Então, isso é importante a gente sensibilizar a nossa população. Eu lamento muito por algumas pessoas que são anti-vacina, mas a gente sabe, nós que fazemos a saúde no dia a dia, a gente que acompanha a evolução dos indicadores, os níveis de hospitalização, né, nesse período sazonal principalmente, a gente sabe. Quando o município, quando a população é imunizada no ano anterior, no ano seguinte, ela está com a sua imunidade fortalecida e não hospitaliza, não cria uma grande demanda nos níveis hospitalares. Então isso é importante a gente fortalecer. Esse foi um prêmio que o município de Alhandra recebeu através de um projeto que é o Vacinar para Não Voltar. Foi um prêmio um projeto que foi trazido pela Fiocruz para o município de Alhandra, e a gente conseguiu os indicadores e mostrar para a população e para o Brasil que Alhandra e o Brasil também é capaz de atingir os níveis de vacinação. Então é com muito orgulho que a gente levanta esse prêmio e diz que Alhandra é uma cidade imunizada. Isso nada mais é do que mais um indicador, mais uma conquista do município, mais uma conquista da gestão, da qualidade e da entrega que a Secretaria de Saúde faz hoje e toda a sua equipe, né? Como a gente fala desde o início, a Secretaria ela não está resumida só no gabinete, não só a Raven, nem só o Washington, nem só as diretoras, mas tem uma vasta equipe que dá conta de tudo isso e de todas essas conquistas que a gente vem tendo quanto gestão. Raven, em uma frase, qual é o seu maior sonho como secretário de saúde do município de Alhandra? Ter um SUS fortalecido cada vez mais no município de Alhandra. Isso, com certeza, é o meu maior sonho. É ver o nosso hospital funcionando na sua totalidade, fazendo nascer cidadão alhandrense, né, de parto programado, não os expulsivos, que são aquele que a mulher já chega já no seu parto já iniciado, mas a gente conseguir programar dentro de um pré-natal fortalecido também, realizando as cirurgias no nosso hospital, né, uma policlínica ampla e realizando cirurgias e mais cirurgias lá dentro. Esse é o meu maior sonho, é poder proporcionar e contribuir cada vez mais com a saúde do nosso município. Esse é um legado e que eu vesti a camisa. O SUS é um motivo de muito orgulho para a nossa população. Imagine e compare outros países que não têm o SUS e que aqui você, desde o alimento que você compra até uma cirurgia que você faz no hospital, você passa pelo SUS, o SUS está ali presente. Então isso é uma realidade e nós precisamos muito nos orgulhar do SUS. E eu aqui queria agradecer o tempo de Washington, o tempo de Raven, por mais um bate-papo. Agradecer aqui a Geizinha que acompanhou a gente até o final. Agradecer a Aquiles, ao Wilino que está lá fora. Todo atendimento, todo acolhimento. Agradecer você que nos assistiu do começo ao fim. Esse é um episódio de 1h45, mas tem muita coisa e tem pouca coisa, né? Porque a gente acabou não falando muita coisa, mas assim, é muito importante esse espaço. É um espaço que foi criado pela prefeitura,
que dá oportunidade para você que é de Alhandra participar, você que quer participar, você que quer ser entrevistado, entre em contato com a gente no TV Alhandra, no Instagram ou no YouTube, manda uma mensagem, entre em contato comigo, eu estou disponível lá no gabinete sempre que possível, principalmente de 8 da manhã a 1 da tarde. Tem meu telefone, tem toda a equipe da gente da Secretaria de Comunicação que também está à disposição. Então, você que também quer ser entrevistado, você que é um munícipe que tem história, que tem fatos para contar a gente, então seja convidado. E eu queria agradecer muito a você. Curte, compartilha, manda para as pessoas. A gente vai estar à disposição sempre. Obrigado. Até a próxima.